Esse fim de semana, nós começamos uma série de mensagens chamada Uma Vida Relevante. Como eu não gravei a pregação no culto, eu vou fazer aqui a mesma mensagem, claro que um tempo mais reduzido, para continuar a sequência aqui no canal. Eu li Juízes capítulo 6, o versículo 11 e 12. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abzerrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Em algumas traduções, o Senhor é contigo, varão valoroso. C.S. Lewis, no seu livro Evangelho Puro e Simples, tem uma citação, na verdade, tem uma parte que ele fala sobre o ovo decente. Ele diz que quando Deus quer que nós sejamos perfeitos, é isso mesmo que ele queria dizer. E ele começa a falar sobre. É muito difícil você imaginar que um ovo possa voar enquanto ainda é um ovo. Mas esse ovo precisa romper com essa casca e se tornar uma ave. Caso contrário, ele apodrece. Se ele não se tornar uma ave, ele perde o seu real inicial propósito e ele apodrece. Isso que Deus quer de nós. Por mais que esse ovo seja um ovo comum, um ovo decente, ou seja, faz o seu papel de ovo perfeitamente, não interfere nos outros, ele é um ovo decente, comum, não faz nada que ovo não faça, mas se ele não romper e não se tornar uma ave, ele apodrece. Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente saia do nosso ponto A para um ponto B ou ponto C, na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade, na forma de se relacionar com Deus, no conhecimento de Deus. Ele quer que a gente rompa, não que a gente fique sempre na margem, sempre no raso. Ele quer que a gente rompa a casca e cresça. Ou seja, você pode até ser um cristão comum, um crente decente, que não faz nada além do que o crente faça. Você não rouba, você respeita, você é um bom um crente decente, um ovo decente. Mas nada além disso. Você não ultrapassa essas margens. Você não vai além, você não rompe. A sua vida cristã é a mesma desde quando você aceitou a Jesus, desde quando você foi iniciado no Evangelho até hoje. Você conhece os mesmos versículos de cor, você não faz nada além de ir à igreja, voltar para casa, uma vez por mês se envolve em alguma ação da igreja, tem um devocional, mas você não aprofunda, você fica sempre ali. Você é um ovo decente, você não consegue romper. E o chamado dessa série de mensagens, de uma vida relevante, é falar para você sobre personagens bíblicos, conhecidos ou não, que romperam, que se tornaram relevantes. Palavra relevante, na sua definição, é aquilo que se destaca ou aquilo que tem um papel importante em um contexto, em um determinado contexto. Então, o nosso contexto é o contexto aqui religioso, cristão. Eu de início não vou aprofundar nas outras áreas, por mais que nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo acadêmico, no mundo corporativo, e tudo isso tem que trazer também uma relevância da sua vida cristã nesses ambientes que você vai. E o personagem escolhido primeiro foi Gideão. Gideão está vivendo um período em que o povo de Israel está sendo oprimido pelos midianitas. Midianitas são descendentes de Midian. Abraão, depois que Sara faleceu, ele se casou com uma mulher chamada Quetura e ele teve outros filhos. Então, além de Ismael, de Isaac, Abraão tem mais 6 filhos. Um desses filhos se chama Midian. De Midian vem os midianitas. Os midianitas eles se juntam com os amalequitas. E eles, que são os descendentes de Maleque, né? E aí eles começam a oprimir o povo de Israel. Esse período dos juízes, Israel não tem um rei. Israel ele é oprimido em determinados pontos e ele clama a Deus por um socorro, por uma ajuda, por alguém que o liberte. E Deus levanta juízes. E Débora, como uma juíza, também foi levantada nesse tempo.
Os juízes que Deus levanta é para julgar o povo na causa da lei de Deus e também para livrá-los da mão do inimigo, do opressor. O povo vive um ciclo que a gente pode chamar aí de uma escatologia cíclica. Escatologias são acontecimentos tanto que virão quanto os que já passaram, e o cíclico é algo que sempre volta. Então o povo tem queda, arrependimento, recomeço, queda, arrependimento e recomeço. O povo cai, desobedece a Deus, Deus levanta uma nação que vem, subjuga eles, e aí eles têm o arrependimento. Depois do arrependimento, Deus dá para eles um novo começo. E assim aconteceu 13, 14 vezes aí entre os juízes, Sansão, Eude, Sangar, Débora e Gideão e os posteriores que virão. Gideão, ele está aqui nesse contexto tentando procurar uma forma de manter a sua vida, manter a sua família, mediante a opressão dos midianitas. Como era a opressão dos midianitas? Eles vinham no tempo de colheita, nesse caso da colheita do trigo, e eles levavam toda a colheita. Além de levar toda a colheita, eles levavam os animais, eles destruíam a terra. E de colheita em colheita eles voltavam e faziam a mesma coisa. Então, o povo de Deus, Israel, trabalhava, e quando colhiam, não usufruíam do fruto do seu trabalho, porque os medianitas vinham e levavam tudo embora. Gideão está nesse contexto. Gideão está vendo seguidas vezes, seguidos anos, plantar e não usufruir do fruto do seu trabalho. Plantar e não poder comer da colheita. Plantar, ter todo o trabalho da plantação e não levar nada para casa. E não encher a despensa. E não encher o celeiro. E não ter o que comer depois. Então todo o trabalho da plantação até o dia da colheita, ele se torna perdido, porque os midianitas vêm e levam tudo embora. Isso leva o povo de Israel a fazer cavernas em rochas, nos montes, para esconder a colheita dos midianitas, para que eles pudessem ter o que comer. E para pensar como nós vemos essa mensagem, o seu contexto de vida pode estar sendo parecido. Você trabalha, mas você não vê resultados. Você trabalha o mês inteiro, seu salário cai e em menos de, de 20 minutos ele já desapareceu. Você pode estar procurando, lutando por uma estabilidade emocional e quando você acha que vai usufruir, alguma coisa acontece e vai tudo embora. A sua fé na questão cristã, na questão do seu evangelho, você tem procurado orar, você tem tentado fazer alguma coisa para aumentar aí o seu nível de conhecimento, de fé em Deus, e aí alguma coisa acontece e tudo vai por água abaixo. Você está lutando para ter uma fé mais forte, mais firme, para ser um cristão melhor, mas aí de tempos em tempos, alguns acontecimentos vêm e desmoronam o que você está começando a construir. A sua fé volta a ser abalada, a sua espiritualidade já não é mais a mesma, você estava construindo uma vida de oração e já volta tudo do começo, e orar 2 minutos parece uma eternidade. Você volta do começo. Você está como o povo de Israel, trabalhando, lutando, lutando, mas você não consegue usufruir disso, você não tem resultados. Você tem processos, processos e processos que nunca chegam no resultado. Você tem processos e mais processos da busca da santidade, da busca de fazer a vontade de Deus, e você, de repente, um acontecimento, podemos chamar dos midianitas, vem e levam você de volta à estaca zero. É você rolando uma pedra acima da montanha, e quando chega na hora de colocar ela no cume, deixar ela lá, deixar essa pedra no cume da montanha, ela rola de novo. E aí você volta tudo do zero. Assim está o povo de Israel, assim está Gideão. Gideão toma uma atitude, lida no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, que é pegar o trigo e debulhar ele no lagar. Por que essa informação é importante? O lagar era um lugar específico para se fazer o vinho. Então o lagar ele era um cercado com cimento, de alguma maneira betumada, né, do material da época. Eu falo cimento para ficar melhor a sua assimilação da sua mente. E era um quadrado e ele tinha um espaço, uma canaleta. Então eles colocavam as uvas dentro desse cercado
e eles pisavam as uvas para extrair dela o seu líquido e posteriormente virar o suco, fermentado virar o vinho. Então o lagar era criado, foi criado exatamente para isso, para esse trabalho com as uvas. Mas Gideão está debulhando o trigo aonde se trabalhava nas uvas. O lugar exato para se trabalhar com o trigo era chamado de eira, que era uma espécie também de uma parte de uma superfície plana. A diferença é que ele ficava um pouco alto para usufruir do vento. Então pegava-se o trigo, ia-se separar o trigo da sua palha. Então debulhar era separar o trigo da palha. Depois de separar o trigo da palha, eles pegavam uma pá, jogava para cima, o, a semente do trigo, ou o trigo para ser mais, por ser mais pesado, ele caía no mesmo lugar. E o vento separava essa palha do trigo. Então o vento levava a palha para um lado e o trigo ficava ali no mesmo lugar. Então a eira era um lugar específico para isso. Há uma fala sobre Jesus, quando diz que ele tem na mão a pá e ele vai fazer a separação do que é trigo do que é palha. A palha vai para o fogo e o trigo fica nos lugares. Está falando dessa mesma métrica aí de debulhar o trigo. Então, aqui onde Gideão está trabalhando, ele está trabalhando num lugar escondido, num lugar impróprio, mas ele precisa fazer alguma coisa. A ideia de Gideão aqui é, quando se dá o tempo das uvas, o primeiro lugar que os midianitas procuram a colheita do povo de Israel é no lagar, porque lá eles estão com as uvas. E quando se dá o tempo da colheita do trigo, eles procuram o povo na eira. Gideão inverte. Quando dá o trigo, Gideão vai fazer isso no lagar. Porque sabendo que não era tempo de trigo, que não era tempo de uva, os midianitas não iriam no lagar. Eles iriam direto na eira. Então Gideão está fazendo uma estratégia que ele encontrou para fugir do furto da sua colheita. E ele está trabalhando. Ou seja, o lugar é impróprio, as condições não são as melhores, o trabalho vai requerer mais esforço, mas Gideão não fica parado. Gideão está lutando, Gideão está tentando. É uma lição para mim e para você, porque quantas vezes nós estamos fazendo coisas com muito mais dificuldades porque a gente está no lugar impróprio, a gente está no lugar improvisado, no lugar encontrado, mas se a gente não fizer isso, a gente não leva o recurso. Se a gente não tiver essa disposição de fazer o que está além até da nossa força, a gente não vai ter resultados. A gente vai ser saqueado seguidas vezes, a gente não vai conseguir levar o sustento, a gente não vai conseguir crescer. Ou seja, você precisa encontrar lugares que até então parecem ser impróprios, mas você vai ter que ter disposição, empregar mais esforços para você ter resultados. Essa sua busca, esse fruto que você quer reter na sua vida, vai requerer mais esforço. Você precisa trabalhar. Você precisa buscar. Eu tenho que ler mais a Bíblia e eu preciso pegar um lugar para ler. Eu vou ler no ônibus, não é um dos melhores lugares para se ler. Eu vou procurar um lugar, um espaço, um horário. Eu vou fazer. Ou seja, você precisa se dispor a isso. Olha, eu preciso mudar minha vida de oração, mudar minha vida de dedicação ao Senhor. E tá difícil, você precisa se esforçar um pouco e vai até sair da sua rotina, vai ser um esforço maior, mas você precisa fazer. Porque você precisa sair desse meio. Você precisa não aceitar o que está acontecendo e procurar alternativas. É o que Gideão está fazendo. E Gideão, estando malhando o trigo no lagar, aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz para ele: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ou o Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso. E a fala do anjo é tipo assim: Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu empenho, Deus está vendo que você está sendo corajoso, você está fazendo o trabalho mesmo correndo o risco de não usufruir dele, ou seja, você não desistiu, mesmo sabendo que os midianitas podem vir a qualquer momento. Ou seja, você e eu, nós não podemos desistir porque tem uma crise iminente para acontecer. Nós não podemos desistir porque as pessoas do meio que a gente convive, elas já não são crentes mesmo, elas já não leem muito a Bíblia, elas vivem de trechos de vídeos e elas não se esforçam, mas então para que eu vou me esforçar? Não, nós não podemos pensar assim. Nós temos que ir até o fim, assim como o Gideão foi.
E a fala do anjo é uma fala maravilhosa, se você pensar, Deus falando para você: "Olha, o Senhor é contigo, viu, varão valente, corajoso, irmã, irmão valente, Deus está vendo, o Senhor é contigo, você não está sozinho". Para nós é uma fala de encorajamento, de reconhecimento, de ajuda, dizendo: "Ó, Deus está vendo, está acontecendo aí essa dificuldade, o seu trabalho está muito puxado, o seu trabalho está muito pesado, mas Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o tanto que você está trabalhando". Parece uma fala de, de quem está nessa situação, essa pessoa vai receber com alegria. Mas a resposta de Gideão, ela não é uma resposta óbvia, mas é uma resposta que eu e você muitas vezes pensamos e talvez nos falta a coragem de Gideão para responder. Porque quando o anjo diz: "O Senhor é contigo, varão valente", Gideão diz para ele: "Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com a gente, então por que a gente está vivendo essa situação tão triste e deplorável aqui de ter colheita roubada ano após ano? Se o Senhor é comigo, como você acabou de dizer, como que a nossa situação chegou a esse ponto? Como que a gente planta e colhe e não usufrui? Como que a gente trabalha sabendo que o fruto do trabalho vai ser levado? Se você está dizendo que Deus é comigo, que Deus é com a gente, que o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está do nosso lado, por que, que o inimigo então está ganhando todas? Gideão está esperando uma conversa do saque, o serviço de atendimento ao crente. Ele estava esperando alguém aparecer para ele falar assim: pergunta para Deus se é isso mesmo. Você afirmou que ele está comigo. Então, é assim que quem está com Deus é tratado? Quem está com Deus é tratado desse jeito? Sim, de trabalhar e não ter resultados? Ser oprimido, humilhado e não ter ajuda? Deus está conosco. Então essa é a forma de viver com Deus. Então, Deus trata assim, usando a frase conhecida, passada, né, de um grande pensador cristão. Se o Senhor trata assim os teus amigos, não me admira que o Senhor tenha tão poucos. Gideão está falando, Deus está com a gente. Aí é assim que quem está com Deus é tratado, então. Deus está com a gente, é por isso que. E essa situação continua assim. É desse jeito. Deus está com a gente. Ou dele não está com a gente, ou esse Deus está com a gente, mas ele também não se importa com o nosso sofrimento. Parece que Deus está alheio ao que está acontecendo. O anjo veio e falou para Gideão: "O Senhor é contigo". E Gideão falou: "Ah, o Senhor é comigo? Então é assim que eu sou tratado com o Senhor?". É desse jeito, então, que Deus trata seus filhos, as pessoas que ele está junto. Então, quando Deus diz assim: "Estou junto com você", é assim, nesse caos. Os midianitas vêm, oprimem e nada acontece. E aí Gideão vai começar a dar um currículo contrário. É um currículo avesso. Sabe aquele currículo que você faz para não ser chamado? Você não faria isso, né? Mas em relação a Deus, a gente sempre faz. Moisés falou que era pesado de língua, Gideão disse que ele era da tribo de uma tribo pequena. Eu sou da tribo de Manassés, que se juntou com a tribo de Efraim, porque era pequena. Eu sou descendente dessa tribo pequena, que está junto com a tribo dos Efraimitas. Eu sou o menor da casa, eu não tenho condições, não é comigo, não dá para fazer. Ou seja, ele apresenta os seus defeitos para não ser escolhido. E o anjo repete a fala dizendo: "O Senhor é contigo, varão. O Senhor é com você. O Senhor quer você". Esse caos todo que você está vendo aqui, ô Gideão, Deus está chamando você para levantar. Então a pergunta de Gideão é: se Deus é comigo, se Deus é com a gente, por que a gente está nesse caos? E a resposta do anjo é: porque você precisa se levantar, Gideão. Porque Deus está chamando você para acabar com isso aqui. Está te incomodando essa situação? Você está insatisfeito em trabalhar e não ter resultados? Então, Gideão, Deus está falando que Ele quer você para acabar com essa situação. Você está incomodado? Você está sofrendo? Se levanta, Gideão. Deus te chamou, você vai fazer alguma coisa. Quantas vezes nós estamos com esse pensamento de ver o caos ao nosso redor e dizendo: Deus, o senhor não está vendo? Deus, o que o senhor vai fazer? Deus, qual vai ser a sua mão?
Deus, qual vai ser o milagre? Deus, quem é que só vai levantar? Deus, o que você está fazendo? Essa situação está me corroendo, está me matando, tá acabando comigo. E Deus fala, então, eu quero que você se levante e faça alguma coisa. E obviamente você vai dizer como Gideão, mas eu sou menor, eu sou mais fraco, eu sou frágil, não tenho qualidades, eu não consigo. E Deus está falando, mas não é sobre você, porque a vitória, quem vai dar essa vitória não é o seu braço, Gideão. Não é o braço de Gideão poderoso, não é a estratégia de guerra de Gideão, não, porque quem vai dar a vitória ao povo é o próprio Deus. Deus diz a Gideão que é ele que vem quem vai dar a vitória. Mas Gideão precisa se levantar. Gideão precisa assumir esse papel que Deus escolheu para ele. Você precisa se levantar, Gideão. Você precisa ir e você precisa vencer. No capítulo 7 é o início da derrota dos midianitas. Jerubal e Gideão e todo o povo, Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo, acamparam-se ao lado do poço de Harod, de modo que o exército dos midianitas estava no lado no norte deles, junto à colina de Moré e do vale. E Gideão disse o seguinte: o povo que está contigo é demasiadamente para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso, todo aquele que estiver com medo, e aí vão voltar, e aí voltam 22 mil. Deus começa a fazer uma triagem, porque quando o Gideão chamou para a batalha, eram muitos homens. Foram muitos homens. Mas muita gente. 32 mil pessoas. Vamos guerrear. Na primeira triagem, no primeiro corte de Deus, vão embora 22 mil. Fica 10. Fica 10 mil. Só que 10 mil ainda vai se reduzir ainda mais para 300. Deixando claro que, Gideão, a vitória quem vai dar vai ser Deus. Mas em vez de você ficar reclamando, sabe, o ursinho lá, ó céus, ó vida, ó azar, Gideão, o caos tá aí, tá te incomodando, tá difícil, os midianitas tá te oprimindo, ouça a palavra de Deus, você vai se levantar. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o meu contexto, o senhor não sabe a minha situação, mas não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você, porque se fosse pelas suas qualidades, se fosse pelas minhas qualidades, as minhas e as nossas qualificações, elas não seriam suficientes para nos livrar desse caos instaurado em nossa vida. Do trabalho não ver resultado, de estar vivendo sempre no limite, sempre no vermelho, a situação não resolve, a gente não evolui, a gente não vence, a gente está igual o Gideão, dizendo não é, eu não posso, não é comigo, eu não tenho capacidade, e Deus está dizendo, se o caos te incomoda, levante-se e vá em meu nome. Porque é no nome de Deus que a gente vai guerrear. Não é no meu nome, não é no seu, não é no que a gente tem, é no que Deus quer fazer por nós. Não é no que a gente pode, é no que Deus vai fazer por nós. Ou seja, o caos que fez Gideão responder para o anjo, dizendo, tá, se Deus é com a gente, por que está essa destruição toda? Então, o anjo diz, porque você ainda não se levantou. Porque você ainda não fez sua parte. Porque está na hora de você ouvir a voz de Deus e acreditar no que ele te disse. E acreditar no chamado que ele tem para sua vida. Ou seja, o caos está aí, a situação está difícil e Deus está falando, você precisa se levantar. Você precisa ir. Você precisa se erguer. Você precisa obedecer a minha voz. E no final, Gideão está com 300 contra o exército gigante. Quem dá a vitória? Deus. Ou seja, Deus quer que eu, Deus quer que você, Deus quer que nós venhamos nos levantar. Mediante a palavra dele. Tá difícil malhar trigo no lagar? Tá. Então é hora de a gente começar a fazer alguma coisa. A sua vida de oração está te incomodando porque está muito pouca, tá difícil. Você não consegue, a sua vida de leitura bíblica, ela tá difícil para você, tá complicada, você acha que tá melhor e não tá. Você acha que você poderia já estar além, mas você está aquém daquilo que Deus te colocou, te chamou para fazer. Então é hora de fazer o que Deus está mandando. Vamos lá, Gideão, levante-se. Levante-se e vai, porque eu vou fazer. Ou seja, a ação de Deus vem mediante alguém se levantar. Deus tem o poder para fazer, para mandar um anjo como ele mandou lá e matar 45 mil? Tem. Mas tem horas que Deus quer
que eu e você se levante. Deus nos inclui no plano dele. Mesmo não precisando, mas ele nos inclui no plano dele. Ele quer que a gente se levante. Então, Gideão, tá difícil? Complicado? Você precisa se levantar. Para que você tenha uma vida relevante, para que você seja essa pessoa de uma vida relevante, você precisa se levantar. Ah, mas eu não sou influente, eu não sou famoso, eu não sou conhecido. Mas não é sobre ser famoso, influente, ou conhecido, ou poderoso. É sobre ser alguém que está à disposição daquilo que Deus quer que seja feito. Porque não é sobre nós. Ah, pastor, para ser relevante tem que ser famoso. Para ser um cristão relevante tem que ter muitos seguidores nas redes. Não, para ser um cristão relevante você precisa fazer o que Deus requer de todo cristão. Ser e ter uma vida relevante não está longe de você, tão longe assim, tão distante, porque depende do seu posicionamento mediante ao que Deus quer que você faça. Você quer passar sua vida inteira cristã sendo apenas um ovo decente, um cristão decente? Cumpre o seu papelzinho de ovo, mas nunca rompe com a casca e nunca se torna uma ave, nunca voa? Você quer continuar a sua vida ali, no raso? A famosa palavra medíocre, na média. Nunca se aprofundar, nunca crescer, nunca ser relevante. Sempre ser o coadjuvante da sua própria história. Você precisa olhar para o que Deus está te chamando, você precisa ouvir o que Deus está te falando e olhar para o que Ele está te mostrando, porque Ele quer que você faça parte disso. Não tem capacidade, a gente já sabe que você não tem capacidade, a gente já sabe que você não consegue, a gente já sabe que você é fraco, que você é frágil, que o seu emocional não tá bom, a gente sabe de tudo isso, mas não é sobre tudo que você sente, é sobre o que Deus quer e sabe sobre você. Gideão, se levanta, para a gente dar um fim nesse ciclo terrível dos midianitas aí. Você, se levante, porque Deus quer usar você para dar um fim nesse caos que está na sua história. Para você não ver o fruto sendo levado. Para você não ver as coisas acabando desse jeito. Deus conta com você. Não precisava, mas Ele quer você. Que essa mensagem fique aí no seu coração e nos próximos domingos a gente vai trabalhar esse tema de uma vida relevante. Hoje a vida relevante é de Gideão. A gente ouve sobre Gideão hoje e a gente fala, nossa, um homem poderoso, mas quando ele foi chamado, ele estava malhando trigo escondido, com medo dos midianitas. Quando ele foi chamado, ele não era tão relevante assim. A não ser para sua família, seu contexto pequeno. Mas hoje Gideão, nessa obra acontecida lá muito tempo atrás, é para mim e para você alguém que fala, um homem corajoso, que foi para uma batalha com 300 e teve a vitória porque Deus deu. Então, uma vida relevante é isso, é você se posicionar. E obviamente você vai olhar para a sua realidade hoje e vai dizer, mas olha quem eu sou, mas daqui um tempo, daqui anos, daqui tempos, alguém vai ouvir sua história, alguém vai saber que através de você Deus fez algo poderoso, e aí você será relevante. Mas mediante o seu posicionamento, aquilo que Deus quer. Mediante o seu posicionamento, aquilo que Deus quer que você faça. Então que a gente venha pensar, eu preciso ter uma vida relevante. E o primeiro passo para essa vida relevante é eu começar a fazer o que Deus quer que eu faça. É eu me levantar de onde eu estou. E não é que você não está fazendo nada, porque Gideão estava malhando o trigo, era trabalhoso, mas Deus queria algo mais. Deus queria que ele rompesse com aquela casca para se tornar um relevante maior, com a relevância maior. Então Deus quer que você rompa. Não é que você não esteja fazendo, você está fazendo, só não está tendo os resultados que você queria, mas Deus quer algo mais. Então Deus quer que você rompa para que você tenha uma vida relevante diante dele. E também para que o nome dele seja glorificado através de você. Capacidade você não tem, igual eu não tenho, não tenho. Sabe aquele hino que virou meme? Não tem capacidade, não era bonito, mas é escolhido, é isso aí. Deus nos chama para isso. Só que a gente tem que levantar. Talvez você já fez o questionamento de Gideão. Se Deus está comigo, se eu estou com Deus, por que a situação está assim? E talvez a gente só não fale como Gideão falou, né? Para o próprio anjo. Talvez se o anjo aparecesse, a gente tremesse. Mas Gideão falou. Talvez Gideão deu voz a algo que está no seu subconsciente aí. Que você pensa, mas não fala. Você não fala em oração. Deus, se você está comigo, por que está esse BO todo aqui?
Mas tá aí. A frase tá aí no seu coração, na sua mente. Você só não verbalizou. Lembre-se que Deus conhece o que você pensa também. Então, para que a gente possa ter uma vida relevante, assim como Gideão teve a vida dele relevante, que a gente possa se levantar. Se levantar. Chegou a hora de fazer o que Deus quer que a gente faça. Chegou a hora de ir onde Deus quer que a gente vá. E a gente vai. Não por nós, não pelo que temos, porque não temos, não pelo que somos, porque não somos, mas pelo que Deus quer fazer através de nós. Que Deus abençoe sua vida, que essa mensagem fique no seu coração. E que nos próximos domingos você possa voltar aqui também no canal para ver as próximas mensagens e os próximos personagens para que você tenha uma vida relevante. Primeiro passo, primeiro domingo, primeira lição fica para você. Se levante e vá fazer o que Deus quer que você faça. Primeiro passo para ter uma vida relevante. Se levante e vá fazer o que Deus quer que você faça. Deus abençoe.